Olá pessoal, Notícias da Câmara desta quinta, 24 de novembro, começa falando de Copa do Mundo. Hoje, às 4 da tarde, o Brasil entra em campo para enfrentar a Sérvia. E nesse clima, a gente foi conhecer uma casa toda decorada na Praia do Meio. O repórter Hugo Andrade e o repórter cinematográfico William Honório conversaram com o seu Wellington, que fez toda essa ornamentação e ainda teve resenha. A Copa do Mundo é um evento que mobiliza todo o planeta e aqui em Natal não é diferente. Eu estou na Praia do Meio, na rua Monte Alegre, na casa do Wellington, e toda a Copa do Mundo ele sempre decora a casa. Eu estou na entrada da residência e vocês podem observar as fotos, as faixas, as bandeiras de todos os países que vão representar as nações na Copa do Mundo do Catar. E aqui ao meu lado o mascote da seleção brasileira, o Canarinho. Vamos entrando aqui na residência para mostrar que ela é diferenciada. A sala da casa do seu Wellington também está toda decorada com as cores do Brasil. Aqui temos a taça de campeão do mundo, as bandeiras, a cadeira de balanço com as cores do nosso país. Aqui mais ao lado, olha, as bandeiras dos países que vão participar da Copa do Mundo e a tabela da Copa. Wellington, a cada jogo você vai preenchendo essa tabela. Com certeza. Assim que termina o jogo, já vou botando o resultado aqui na minha tabela para acompanhar até o final. Eu espero que, não só eu, como o Brasil todo, espero que nossa seleção passe adiante e chegue à segunda fase. Deus quiser, isso vai acontecer. E o Wellington está com controle remoto, porque aqui na sala tem um verdadeiro telão para ele e a família acompanharem as partidas. Neste momento está passando o jogo do Uruguai. Aqui na sala do seu Wellington também tem o mascote da Copa do Mundo dos Estados Unidos, o Strike. Lá o Brasil foi tetracampeão do mundo. Mas aqui ao lado, a cama, toda decorada com as cores do nosso país. E aqui na frente, as cores do LGBTQIA+, e os álbuns de diversas Copas do Mundo. Ele é colecionador também. Aqui tem o álbum da Copa do Catar, o álbum da Copa da Rússia, o álbum da Copa do Brasil, da África do Sul e assim por diante. Chegando na antessala da casa do Wellington, a gente se depara com várias bolas com o escudo dos países da Copa do Mundo do Catar. E também várias fotos com pessoas que ao longo dos anos vêm assistindo o Brasil aqui na casa, né, seu Wellington? É uma homenagem a essas pessoas que estão sempre por aqui. Isso mesmo, é uma homenagem às pessoas que estão sempre me acompanhando aqui, torcendo comigo para a seleção ser campeão. Dessa vez vai ter, como vocês estão vendo aqui, são Copas de 2014, 2018... E lá de cima, 2010, como eu falei, foi quando tudo começou, 2010. E de lá pra cá eu não parei de deixar de decorar a casa, entendeu? Então, vamos ver se você sabe, pois vamos ver se você sabe jogar futebol. Domina no peito. Joga. Chegando aqui na cozinha também está tudo devidamente decorado com as cores do Brasil, a começar pela geladeira, passando também pela máquina de costura e mais à frente, Lila, você chega aqui com a mesa devidamente decorada e ali, ó, a água mineral, o garrafão da água mineral também com as cores da seleção brasileira, é tudo decorado, Wellington. Isso mesmo, tudo decorado, da frente da casa até o quintal, o último cômodo. Pensei em todos os detalhes para homenagear a nossa seleção brasileira. Que desse ano, se Deus quiser, vai trazer esse Hexa. E hoje o Brasil ganha da Sérvia? Com certeza, vai ganhar da Sérvia. Meu palpite é de 3-0. Agora a gente fala das notícias da Câmara. A Comissão de Educação fez hoje uma nova visita de fiscalização ao CEMEI Aide Monteiro. Os vereadores foram ver as melhorias prometidas para a estrutura do centro educacional.
O retorno da Comissão de Educação à Escola Municipal Aide Monteiro, na Vila de Ponta Negra, ocorre 2 anos após a primeira visita. Na época, a instituição estava com as aulas presenciais suspensas por causa dos banheiros inacabados. Nesse meio tempo, foram realizados reparos na estrutura e a instituição voltou a funcionar nos 2 turnos. Mas a obra de ampliação, que prevê a criação de mais 3 salas de aula e uma biblioteca, permanece parada. Atualmente, a Escola Municipal Aide Monteiro atende 120 crianças, 60 no turno da manhã e 60 no turno da tarde. Com a obra e ampliação da estrutura da escola, ela poderá atender o dobro de alunos. Na nossa última visita, o que mais nos surpreendia era a escola ainda estar de portas fechadas. No momento em que todas as escolas estavam retomando seus trabalhos presenciais, esse CMEI seguia com as portas fechadas por não ter banheiro para receber as suas crianças por conta dessa obra que não estava finalizada. Hoje nos alegra visitar a escola que já está com as suas atividades presenciais acontecendo, a gente encontrar aqui as crianças, os alunos, os professores e professoras, mas ainda nos entristece, a obra não está finalizada, né? O que aconteceu foi um reparo, uma manutenção. A gente recebeu da secretaria uma visita, né, do arquiteto e da engenheira responsável, do engenheiro e da arquiteta responsável pela obra. E eles vieram ver de novo o que precisava ser feito para poder orçar novamente, para eles poderem fazer uma nova licitação, porque a empresa anterior ela abandonou a obra em agosto do ano passado. A carência de vagas para os estudantes afeta todas as regiões de Natal. Nevinha Valinhos, do Fórum Vila em Movimento, que luta pela causa da educação infantil, lamenta os problemas estruturais. O número de crianças que consegue ser atendido pela rede municipal é muito pequeno, né? E aí o seguinte, há pelo menos 10 anos nós estamos nessa luta, enquanto o Fórum Vila em Movimento, que começa com o coletivo 10 Mulheres da Vila de Ponta Negra, nós começamos a buscar, tentar ver como é que a gente poderia fazer para aumentar a oferta de vagas da educação aqui, né, acompanhando o drama das mães, né? A vereadora Brisa Braque reforçou a urgência de uma nova licitação para a continuação das obras de ampliação, que já deveriam ter sido concluídas. Quando será aberto o novo processo de licitação para tentar, mais uma vez, dar procedimento, seguimento a essa obra e que ela possa ser finalizada, que as salas de aula possam não estar como estão hoje, inacabadas pela metade, né, com cimento exposto, mas que possam ser salas de aula de vivência, de educação, o que é um direito das crianças que estão fora daqui e que deveriam estar dentro das suas salas de aula. A diretora pedagógica Gessioneide Medeiros reforça que a obra é fundamental para a ampliação de vagas e que a lista de espera é extensa. O período que o ser humano mais aprende é o período da primeira infância, então assim, a gente está aguardando essas famílias e essas crianças ansiosamente, né, há mais de 2 anos, porque essa obra era para ela ter sido concluída em abril de 2020, se eu não me engano. E a Câmara de Natal aprovou a revisão do Plano Plurianual 2022-2025 com 21 emendas. A revisão do Plano Plurianual 2022-2025 foi aprovado nesta quarta-feira na Câmara Municipal. Os vereadores da situação, oposição e independentes entraram em consenso e aprovaram 21 das 26 emendas propostas ao PPA, o instrumento de planejamento governamental cujas metas a médio prazo são anualmente revisadas. A revisão do PPA 22-25 acabou de ser aprovada aqui na Câmara. Tivemos 26 emendas, 21 foram consensualizadas e 5 foram retiradas, dentre vereadores da bancada do governo e da bancada também da oposição. Então passou o plano de forma consensualizada. Na sessão ordinária foi derrubado o veto do Executivo ao projeto do vereador Felipe Alves, que acrescenta as atribuições da Câmara Municipal a de sugerir a concessão de patrimônio cultural a bens que considere essenciais. O Executivo vetou, argumentando que essa seria uma iniciativa apenas do Poder Executivo, uma iniciativa própria, o que nós discordamos, já que o projeto de lei, ele tem a iniciativa dos vereadores, nesse caso, ou do próprio prefeito, mas também passa pelo crivo do Executivo e da própria FUNCART, né, no processo que pode se dar o veto ou se dar a sanção do projeto de lei. Então, não muda a forma
Na verdade, muda a forma, mas ao mesmo tempo dá ainda a possibilidade do Executivo opinar nesse tipo de projeto e ao mesmo tempo também dá a possibilidade à Câmara Municipal, através de uma lei, também ter poder de voz no patrimônio cultural da cidade. Por sugestão do vereador Ranieri Barbosa, será instituído no município o programa Alimento para Todos, que visa erradicar a fome de moradores de rua e população em situação de pobreza por meio da doação de excedentes de alimentos e combate ao desperdício. Ele tem por um objetivo combater o desperdício de mantimentos e incentivar a doação de excedentes de alimentos que estejam próprios ao consumo humano. Esse é um dos méritos desse projeto. Pessoas de vulnerabilidade, pessoas que estejam na extrema pobreza irão participar, como também estabelecimentos comerciais, que produzam, que preparam, que processam, que fracionem alimentos destinados ao consumo humano, como revendedores de produtos in natura. Então, esses serão os participantes do programa. A Casa também aprovou o reconhecimento de utilidade pública da Associação de Ação Social das Missões Querigma e o Serviço Social do Comércio, projetos respectivamente dos parlamentares Camila Araújo e Paulinho Freire. O último dos 5 projetos aprovados em segunda discussão institui o Dia do Esporte Amador, estimulando e valorizando as práticas esportivas nas comunidades. Isso seria mais uma data para que a Prefeitura Municipal de Natal, junto com os vereadores, com os nossos mandatos, pudéssemos fomentar várias competições, vários torneios, vários eventos esportivos neste dia, nas 4 zonas administrativas, em várias modalidades. É mais uma data para incentivar, para valorizar o esporte amador nos bairros. E nesta quinta, por causa do jogo da Copa do Mundo, a sessão ordinária foi pela manhã. Entre os assuntos debatidos no pequeno expediente, os parlamentares repercutiram a decisão do TJRN que obrigou o governo do estado a pagar 60 milhões aos municípios potiguares. O dinheiro é referente a valores destinados a programas de assistência farmacêutica e ao fortalecimento da atenção básica de saúde. Antes tarde do que nunca, até porque o município está passando por problemas financeiros, alguns atendimentos já foram até paralisados em decorrência da falta de compromisso do município, mas sabemos mais do que tudo, porque a gente vinha acompanhando, pedindo, cobrando do Tribunal de Justiça que fosse julgado esse processo, porque o Estado tem uma dívida muito grande com o município. A princípio foram bloqueados, serão bloqueados 60 milhões, acredito que são 20 parcelas de 3 milhões cada uma, ainda vou dar uma olhadinha na íntegra dessa decisão, mas faz com que o município pelo menos respire um pouco. O primeiro projeto aprovado da sessão ordinária dispõe sobre a alteração do nome de uma praça esportiva localizada no conjunto Pirangi. A matéria é de autoria do vereador Ranieri Barbosa. Um equipamento que vai servir a várias dessas comunidades adjacentes, que compreende uma quadra poliesportiva extremamente moderna, com parque infantil, com área de caminhada, com alameda, com brinquedos infantis, academia da terceira idade, para socializar e tentar tornar uma área de convivência para esta região. E a nossa emenda hoje também recebemos através da comunidade para poder homenagear um ex-morador que faleceu em 2014, o senhor Paulo Moreira. Outro projeto aprovado na sessão ordinária dispõe sobre a criação de uma campanha de combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo. Nós entendemos que é uma política muito importante para o nosso município, porque temos uma população grande com nanismo e aqui a gente fica muito feliz pela Edil ter proposto uma matéria tão edificante para o município de Natal. O reconhecimento de utilidade pública da Missão Querigma, instituição sem fins lucrativos de cunho missionário, também foi aprovado. O projeto é da vereadora Camila Araújo. A gente reconhece essa entidade que presta um serviço de divulgar o Evangelho de Cristo, mas, sobretudo, vários atendimentos de serviço social à população de rua, dependentes químicos, a asilos e abrigos. Então, a gente faz esse reconhecimento aqui na Câmara Municipal a uma instituição missionária Querigma, que há tantos anos tem prestado um serviço de muita relevância aqui na nossa cidade. A Secretaria de Trânsito de Natal está cadastrando os moradores da Avenida Felizardo Moura para ter acesso à via durante as obras de readequação.
A STTU está autorizando o acesso para condutores de veículos que moram ou trabalham na Avenida Felizardo Moura, onde está ocorrendo as obras de requalificação da via e por isso foi interditada. O cadastramento já estava disponibilizado desde o início das obras, mas tinha que ser feito diariamente. Nessa nova modalidade, a liberação para aqueles que tenham direito vale até o final dos trabalhos na Avenida Felizardo Moura. A autorização deve ser solicitada por meio de formulário online no site da Prefeitura de Natal. O requerente deve preencher algumas informações e anexar documentos de identificação e comprovante de residência. 5 dias após a realização do cadastro, a STTU entra em contato para informar se foi deferido ou não e agendar a fixação do adesivo. Além disso, existem outros veículos que têm direito a essa livre circulação. Todos os veículos hoje que estão liberados fora do cadastro são todo o transporte público, que engloba o ônibus, o opcional, o veículo escolar e os táxis. Não só de Natal, mas de todo o estado ele tem o acesso livre. As motos de motofretamentos, entendeu? São aquelas motos credenciadas de fretamento, aquelas com um baú grande, ou pessoal de iFood, esses airbag que tem, essas motozinhas, baú igual essa nossa, ele não caracteriza um veículo de fretamento, entendeu? Ou os veículos que são cadastrados de empresas. Com essa nova resolução, a STTU pretende facilitar a vida daqueles que diariamente circulam naquela área. Existe, porém, casos de pessoas que tentaram se cadastrar e encontraram diversas dificuldades. Já procurei, já agendei, quando chego lá são informações desencontradas. Ninguém sabe passar qual o real site que a gente deve procurar. Uns dizem STTU, outros dizem o site da prefeitura. Agendei, quando eu cheguei lá a moça disse que aquele agendamento não era válido, pois nem eles estavam encontrando esse site que já diziam que estava disponível. A gente reforça, o formulário está disponível no site da Prefeitura, mais especificamente no site da STTU, que é o seguinte, natal.rn.gov.br/STTU. É só acessar e pesquisar entre as notícias de acesso condutores da Felizardo Moura. E mudando de assunto agora, a gente fala de saúde. Aumentou a procura para testes de Covid-19 na rede pública de saúde aqui em Natal. Lá na Unidade Básica São João, no Tirol, houve um registro aí de 1.000 testes em outubro. Esse mês foram realizados aí uma média de 250 testes por dia até agora. Nos últimos dias, o número de notificações de pessoas com Covid-19 cresceu de maneira significativa. Antes eram registrados de 5 a 15 casos por dia. Hoje, esse número ultrapassa os 100 casos diários. Mesmo com o crescimento, a CESAP acredita que ainda há um número grande de subnotificações. A gente tem a clareza de que existe uma subnotificação muito grande. Nós temos muitos testes rápidos sendo realizados em todo o Rio Grande do Norte. Temos também os autotestes em farmácias, então toda a população tem acesso ao autoteste. Pouquíssimas pessoas notificam. Nós temos realmente um aumento no número de casos notificados para a Covid aqui no Rio Grande do Norte. Um aumento que já era esperado diante da circulação da sublinhagem ABQ1. Essa sublinhagem ela tem uma alta transmissibilidade. Nós ainda não temos a confirmação da sublinhagem aqui via sequenciamento genético, mas o comportamento do cenário epidemiológico nos sugere sim a circulação da ABQ1. Hoje nós temos 5 vezes mais exames do que o mês de outubro, com uma positividade já em torno de 52%. O laboratório é a primeira porta do paciente com Covid, né? Ele chega com todos os tipos de sintomas, à medida que se agravar ele já vai para o hospital. Então o que a gente tem visto são todos os tipos de sintomas, seja dos casos mais leves, seja de algumas coisas um pouco mais complicadas, mas o que está vendo é que não está tendo pressão nos hospitais. Se por um lado o crescimento no número de casos confirmados tem sido constante, as internações quase que não sofreram alterações. Isso se deve principalmente à vacinação. Não é um momento de desespero. É um momento de entender que é importante aqueles que não completaram o esquema vacinal, que busquem todos os postos de saúde, que tomem as 4 doses. Nós já temos a D5
para idosos acima de 80 anos. Nós também já temos aí vacinação para crianças, né? O Rio Grande do Norte já iniciou essa vacinação. Para tentar cortar a transmissibilidade da doença, além da vacinação, a CESAP recomenda o uso de máscaras em ambientes fechados por todos aqueles que estejam sintomáticos ou não. E Natal inicia hoje a vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos. O imunizante Pfizer Baby está disponível em 10 unidades. O imunizante da Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 2 anos de idade estará disponível nas 10 unidades básicas de saúde de referência aqui da capital potiguar. Pajuçara e África, Vale Dourado e Soledade 2, Candelária e Nova Descoberta, São João e Alecrim, Bairro Nordeste e Felipe Camarão 2. As unidades básicas de saúde de referência aqui de Natal funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e de meio-dia e meia às 3h30 da tarde. Nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, as UBSs fecharão mais cedo, 2 horas antes do início das partidas. Para vacinar é necessário levar o cartão de vacinação e o documento oficial de identificação. A partir desta sexta-feira, a Prefeitura de Natal vai oferecer mais um ponto extra de vacinação contra a Covid. Ficará na Feirinha da Árvore de Mirassol e funcionará de quarta a domingo, das 4 horas da tarde às 8 horas da noite. Vale lembrar que no local, apenas a Pfizer Baby não será aplicada. Um carro capotou ao ser atingido por outro veículo hoje pela manhã na BR-101 em Parnamirim. O acidente foi no bairro Emaús, no sentido Natal. O motorista disse à Polícia Rodoviária Federal que vinha fazendo uma ultrapassagem quando um carro de trás bateu e causou o acidente. O teste do bafômetro foi feito e deu negativo. Os 2 ocupantes do carro não ficaram feridos. O trânsito ficou lento na região no começo da manhã. E a Câmara Municipal de Natal entregou ontem à noite o título de cidadã natalense à psicóloga e neurocientista Cícera Bruna. A psicóloga Cícera Bruna Silva de Souza foi agraciada com o título de cidadã natalense nesta quarta-feira na Câmara Municipal. O propositor da honraria explicou os motivos da homenagem. Tivemos a oportunidade de conhecer Bruna quando foi lá no nosso gabinete buscar autoajuda, não só para ela, mas todas as pessoas que tenham dificuldade na escrita, que pudesse criar um projeto de lei para ajudar tudo isso. E aí foi quando a gente descobriu a grande história de Cícera Bruna, o quanto ela já contribuiu para a nossa cidade, o quanto vem contribuindo, motivando outras pessoas, escritoras, psicólogas com especialização em neurociência, e isso engrandece muito. Paraibana, 38 anos. A homenageada é também neurocientista e superou as sequelas de uma paralisia cerebral. Escritora, palestrante, ativista, ela dedica a vida para a inclusão de pessoas com deficiência. Desde adolescente vive em Natal, cidade que considera seu lar. Muito feliz, muito esperançosa. Por que esperançosa? Porque não é só aqui que eu vou parar de lutar pelo que eu quero. E não é só por mim, é por todos os PCDs, por toda a família que não tem a mesma oportunidade que eu. E quando tem, eles sabem que é luta por cima de luta, mas a gente consegue e não é para parar de forma alguma. Familiares e amigos ressaltaram a justa homenagem pelo esforço, dedicação e superação de Cícera Bruna. A neurocientista e psicóloga utiliza seu canal no YouTube para falar sobre os desafios enfrentados e a forma com que a sociedade trata pessoas na sua condição. Isso é um orgulho, é uma felicidade ver minha filha assim com essa patologia que ela tem, né? Essa problema na coordenação, que foi uma paralisia cerebral na hora do parto, e ela hoje, eu vejo minha filha formada em psicologia,
é pós-graduado de neurociência, hoje terminando neuroengenharia, é escritora de 3 livros já publicados, inclusive estão no Amazon. Tem mais 2 que ela já fez e está para publicar. É palestrante, é muito esforçada. É um sentimento de conquista, de empoderamento, de inclusão, não só na escola, não só inclusão educacional, mas de uma inclusão social. Ela é uma ativista desse movimento de inclusão. Então, eu acho que a luta, né, ela é uma pessoa aguerrida que não mede esforços para fazer com que a sociedade veja a pessoa com alguma condição de deficiência de uma forma mais equitativa, digamos assim. Então, ela é essa pessoa, ela é a pessoa que merece esse título e que eu tenho um orgulho imenso de fazer parte da história dela. E a Câmara também entregou ontem o título de cidadão ao cantor Valdones. A entrega do título de cidadão ao cantor Valdones aconteceu ontem à noite durante uma apresentação do artista em Natal. A homenagem a Valdones José Torres de Medeiros foi em reconhecimento aos serviços prestados ao município. A proposição foi do vereador Robinson Carvalho. O cantor e instrumentista, além de piloto e paraquedista, é natural da cidade de Fortaleza. Foram diversas apresentações, sejam nos palcos ou no céu da capital potiguar. Os vereadores destacaram a relação afetiva de Valdones com o Natal. Obrigado pela sua companhia. Mais informações no Câmara Repórter às 18h30 com Larissa de Souza. Ótima tarde e até amanhã.